Meus queridos irmãos, vamos dar prosseguimento ao tema proposto no último vídeo, o cristão e as lutas. Estamos meditando no capítulo 1 de Zacarias, mais precisamente, verso 7 em diante, a primeira visão de Zacarias a respeito de Jerusalém. E Jerusalém, nessa época, estava num período de restauração. Historicamente, Israel, após ter possuído a terra prometida, eles não cumpriram com tudo aquilo que Deus havia lhes pedido que cumprissem. Portanto, eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. E por lá estiveram por 70 anos, e agora eles vão estar de volta, ou estão de volta para a terra prometida, que nesse período havia sido destruída as cidades, principalmente a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e eles vão ter que nesse momento restaurarem tanto a cidade quanto o templo, mas em primeira mão eles vão ter que restaurar a vida espiritual deles. A cidade foi destruída, o templo foi destruído e eles foram levados para o cativeiro, em razão de que, antes de o templo e da cidade ser destruído e deles terem sido levados para o cativeiro, foi destruído primeiramente a vida espiritual deles. Agora, para que a cidade seja reconstruída, o templo seja reconstruído, para que a paz e a prosperidade reine novamente na vida deles, era necessário também que fosse primeiramente reconstruído antes do templo da cidade, fosse reconstruído a vida espiritual de Israel. Então, essa é uma das razões, ou é a razão principal, de Deus chamar o profeta Zacarias, e Deus dar a ele visões a respeito do povo de Deus, porque ele é um profeta, é aquele que vai assimilar as visões, que são mensagens de Deus, para poder levar essa palavra para os irmãos, para, no caso, a igreja, para que a igreja venha entender, a partir do ponto de vista divino, tudo o que está acontecendo, e por que aconteceu, e por que está acontecendo, e como sair dessa situação para uma situação melhor. Esse é o propósito de Deus, através das mensagens que ele revela para os profetas, nos trazer as informações a respeito dos propósitos de Deus. Muito bem. A palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz: eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa questão de tribulação, essa questão de aflições, essa questão das lutas espirituais, das lutas que vêm até a igreja, até o cristão, isso não foi escondido. Jesus nos revela a respeito destas coisas. Esse capítulo 16 de João, versículo 33, Jesus está falando claramente: no mundo tereis aflições. Então, as lutas que estão e que vêm sobre nós foi preditas, foi prescritas por Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós ficamos assim: mas como pode? Eu me converti, aceitei Jesus, e agora vem luta sobre minha vida, parece que não está batendo. Não está batendo, não é com a mensagem de Jesus, nem com a mensagem bíblica. Muitas vezes não está batendo, é com a mensagem pregada por alguns, que naquela ânsia, naquele desejo de ganhar uma pessoa para Deus, de trazer aquela pessoa para a sua igreja, para o seu ministério, ele prega uma mensagem, ele pinça dentro da palavra de Deus
algumas coisas, alguns versículos que dá ideia para a pessoa que se essa pessoa se converter, vir para a igreja, tudo vai ser mil maravilhas na vida dela, que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai ficar rica, que ela vai ter paz, que ela não vai ficar doente, que vai ser uma super vida, uma vida assim, ele vai viver a vida com abundante, a vida abundante já aqui na terra, sendo que essa vida abundante é uma vida que nós vamos viver já na transcendência, nós vamos viver já no paraíso de Deus. Então aqui nessa terra, aqui nesse mundo, quando Jesus se refere à igreja no mundo, ele se refere a um lugar de aflições. E quando ele se refere à igreja estando nele, firmados nele, em Jesus, ele revela a paz. Eu tenho-vos dito isso, tenho falado, tenho ensinado coisas para vocês, para que em mim vós venham ter paz. Porém, no mundo vocês terão aflições. E nós estamos ainda no mundo, cujo mundo Jesus diz que é um lugar de aflições. Mas ele não nos deixa à mercê das aflições. Ele nos diz, tereis aflições, mas ele vai dizer, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu venci as aflições. Aí está a diferença. Não é que ele vai nos livrar da cova dos leões, mas a proposta é que ele pode nos livrar na cova dos leões. Então nós temos que entender como funciona o propósito de Deus e temos que entender também como funciona o método de Deus. Porque muitas vezes nós entendemos o propósito de Deus, mas não entendendo o método de Deus, nós podemos nos desesperar no momento em que esse propósito ele está acontecendo em nossas vidas. Muitas vezes já está acontecendo na sua vida o propósito de Deus. Mas se você não entender o método que ele usa, você pode desanimar e fugir, e sair da direção de Deus. Ou você vai desviar para a direita ou para a esquerda. Mas a palavra diz, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. Então nós temos que voltar para o caminho. Nós temos que novamente ouvir a voz de Deus. É o que está acontecendo aqui no livro de Zacarias. Porque todos nós que estamos passando, que somos evangélicos, que somos cristãos, que somos pessoas de fé, que estamos passando por tribulações, nós queremos muito que Deus venha mudar a nossa sorte. Daí a expressão de muitos profetas, que pregando num culto, as pessoas têm aquele costume de dizer, Deus, muda o teu cativeiro hoje. Claro, Deus muda o cativeiro. Então, a partir do momento em que a pessoa profetiza a mudança do cativeiro, ou quando a pessoa profetiza a mudança, a restauração, essa pessoa só está falando sobre o propósito de Deus. Mas para que esse propósito de Deus aconteça, a mesma pessoa também tem que profetizar para a pessoa qual é o método de Deus. O método que Deus vai usar para que a tal pessoa que está recebendo a revelação do propósito de Deus, para que esse propósito se cumpra. Então Deus tem um propósito de restaurar a vida de todos nós. E essa mensagem nós podemos pregar a qualquer momento. Deus quer te restaurar. Deus quer mudar realmente sim o teu cativeiro. Porém, nós não podemos ser ingênuos e achar que vai ser assim, ó, no estalar de dedos vai acontecer. Existe um caminho, Jesus é a porta, ele é o acesso. Mas o próprio Jesus diz, eu sou o caminho. E a palavra diz que o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso diz em Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Então, nós estamos num processo, e esse processo é o método de Deus. Uma vez que
o povo de Jerusalém, o povo de Israel, que estão voltando para Jerusalém, e essa volta para Jerusalém, eles vão encontrar uma Jerusalém caída. Mas o propósito de Deus não é que a Jerusalém permaneça em escombros, que o templo permaneça em escombros. E nessa visão de Zacarias, quando ele vê alguns cavaleiros que estavam andando entre umas murteiras, lá uma espécie de arbustos que tinham lá, ele vê aquilo, um cavaleiro na frente, montado num cavalo vermelho, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, olha, eu vou ler a visão. Tive de noite uma visão. Eis que um homem montado em um cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que haviam num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Senhor, quem são esses? Aí ele pergunta, depois que ele viu essa visão, né, ele pergunta: o que é isso? Aí o anjo diz: eu vou te revelar. Mas aí esse homem que estava no cavalo vermelho, ele mesmo fala, né? Olha o que ele vai dizer. Então o anjo que falava comigo, depois que ele perguntou, ele disse, o anjo disse para ele: eu te mostrarei. Isso aqui é no versículo 9. Eu te mostrarei quem são eles. Olha agora, o anjo falou: eu te mostrarei quem são eles. Olha o que vai acontecer. Então respondeu o homem que falava, ou melhor, o homem que estava entre as murteiras e disse. O anjo disse: eu vou te mostrar quem é. Só que ele parou aí, o anjo. Aí o homem que estava sobre o cavalo disse: esses são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então esses aqui são emissários de Deus, os olheiros de Deus que estão andando para observar em toda a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Enquanto que, dentro da visão agora, o povo de Israel está no cativeiro, presos no cativeiro, o mundo estava repousando tranquilo. Jesus disse para os discípulos: no mundo tereis aflições. Então, esse mundo está tranquilo e a igreja está em aflição. É o quadro que nós vemos aqui. Uma coisa aqui, irmãos, muito interessante, que quase não entendi, mas depois eu comecei a entender que esse é o método de Deus. Olha o que vai acontecer quando esse cavaleiro diz isso, que traz as mensagens dos mensageiros de Deus, e diz que tudo está tranquilo, todo mundo lá fora está bem, está em paz, está tudo jóia. Então o anjo do Senhor respondeu. Olha agora, o anjo do Senhor, que a teologia, muitos da teologia interpreta como sendo o próprio Jesus. Então o anjo do Senhor, quando ele ouviu que os mensageiros trouxeram a notícia que a terra toda estava tranquila, olha o que ele vai dizer para Deus. Jesus dizendo para Deus, o anjo do Senhor dizendo para Deus: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado já há 70 anos? Então daqui dá a impressão que aqui o anjo de Deus, o próprio Jesus, ele faz uma lamentação a respeito da tribulação que está sobre o crente. Aqui parece que o Senhor fala, Jesus olha para Deus e fala: mas meu Pai, até quando o Senhor vai estar indignado contra o Alain, contra o Joãozinho, contra a irmã Tonha, contra a irmã Benedita, contra o irmão Olavo? Até quando? Já faz um tempo, já faz 70 anos. Por que ele fala esses 70 anos? Porque esses 70 anos já era determinação de Deus antes deles ir para o cativeiro. Deus já tinha um tempo limite. E dentro do tempo limite, o anjo do Senhor faz a petição, a oração e faz a pergunta a Deus. Dentro desse tempo limite, do time de Deus. Porque muitas vezes nós queremos sair da luta, nós queremos sair da nossa tribulação no nosso time. Nós queremos ser o nosso próprio juiz. Nós vamos lá
cometemos o crime, nós vamos lá, cometemos o pecado, nós vamos lá, cometemos a desobediência, e depois nós queremos que dentro do nosso time, Deus venha nos abençoar. Ou às vezes o profeta quer que dentro do time do profeta, Deus venha agir. E por isso o profeta diz, Deus mudará teu cativeiro hoje, Deus vai mudar teu cativeiro hoje. Aí a pessoa acredita. Esse é o time do profeta, e muitas vezes o time do profeta não é o time de Deus. É claro que dentro de um pensamento político, para o profeta é muito bom dizer, Deus muda o teu cativeiro hoje. Nos dias de Jeremias que profetizou para o pessoal ir para a Babilônia, e quando o pessoal estavam lá, e desde o começo já, o período seria de 70 anos, quando o Jeremias profetizava o time de Deus, veio um profeta e disse, não, que 70 anos, isso é muito, vai ser 3 anos, só nós vamos voltar. Então o time do profeta Jeremias, que era o time de Deus, era 70 anos. O outro profeta, não, o time dele era 3 anos. Então acontece muito profeta por aí, que vem trazer um time diferente para a sua luta, para a sua aflição. E tanto o time dele é diferente, o propósito dele também é diferente, quanto o método. Não é assim, de um estado. Então aqui, esse texto bíblico vai nos revelar que as aflições são fatos reais, elas acontecem, e admitidas por Deus. Jesus admite, no capítulo 16 de João, que no mundo tereis aflições. Mas só que ele diz antes, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então aqui está a diferença. Por isso eu vou falar aqui de uma maneira rápida. Eu prometi fazer os vídeos de 10 minutos, mas é muito pouco. Já estou com 16. Mas eu vou falar aqui, depois você vai vendo o vídeo devagar, aí um pouco daqui, um pouco de lá. Eu sei que também um vídeo muito longo é ruim. Porém, eu tenho que falar sobre mais uns assuntos aqui, talvez chegaremos a uns 20 e poucos minutos. Muito bem. Então, o time de Deus, tem o time de Deus, o propósito de Deus e o método de Deus. Agora tem 3 coisas aqui que nós temos que prestar bem atenção e entender dentro do texto. Que é a questão de Jerusalém e Sião. O anjo fala, até quando estarás indignado? Até quando não terás compaixão dele? Porque muitas vezes é isso que tem. Aqui Jesus está falando isso para Deus, mas ele está falando para nós. Ele sabe de tudo, mas ele aqui é um dos métodos de Deus. Aqui é um teatro, que é um verdadeiro teatro, que é cenográfico o negócio. É um teatro, tem o cavaleiro, tem o homem montado no cavalo, alguns cavaleiros, tem o anjo do Senhor, o anjo do Senhor fala um pouco, depois o outro anjo fala, os cavalos andam olhando toda a terra. Então tudo isso aqui é um filme, para que essa mensagem de Deus fique bem arraigada no coração do profeta Zacarias, para que ele possa passar isso para nós, e que se venha também ser bem arraigado, para a gente entender a mensagem. Esse é um dos métodos de Deus, trazer a mensagem dessa maneira. Então, quando Jesus aqui, o anjo do Senhor diz, até quando estará indignado contra o povo que já faz 70 anos, contra a Jerusalém e a cidade de Judá? Aí nós vamos ver a resposta de Deus. Respondeu o Senhor com palavras, verso 13, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. Então Deus respondeu para o anjo, e ele está ouvindo, mas naquela conversa, aquele teatro, aquele método, Deus está usando, estava falando para ele mesmo. Ele ficou ouvindo aquilo. Ele ouviu que Deus falou palavras boas para o anjo, palavras consoladoras a respeito daqueles que o anjo ali estava se fazendo uma lamentação, e ele ouviu aquilo. Tipo assim, nossa rapaz, eu ouvi uma conversa de Deus falando com o anjo falando com Deus, a respeito do cativeiro, rapaz, ele falou palavras boas, falou umas palavras consoladoras, e ele ficou todo empolgado. Veja o que vai acontecer agora. Depois que o anjo fala, que Deus responde ao anjo, que Deus fala com o anjo do Senhor e consola o anjo com palavras boas. Porque está escrito em Isaías 40, consolai o meu povo com palavras boas, diz o Senhor. Então, vamos aqui no verso 14. E este me disse, o anjo do Senhor agora ouviu as palavras boas, disse para Jeremias, para Zacarias, clama, aí deu um sermão para ele pregar. Primeiro sermão, esse aqui é o primeiro sermão. Clama, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Aqui começou a vir agora já da parte do anjo do Senhor,
parte daquelas palavras consoladoras e boas que Deus tinha falado para o anjo. Então, Deus transmitiu para o anjo a palavra, o anjo pegou aquelas palavras e transmitiu de uma maneira mais humana, porque a linguagem deles lá foi, pensava, uma linguagem mais diferente, uma linguagem mais profunda, e ele agora está transferindo para nós aqui em linguagem humana, e disse que ele vai, ele está dizendo que ele estava zelando por Jerusalém. Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, o anjo, olha, esses 70 anos que o povo está aqui no cativeiro, dentro do time de Deus, dentro dos 70 anos, não é que Deus está indignado, está castigando, não, é o contrário. É o grande zelo de Deus, porque pela gravidade dos pecados que eles tinham cometido, era para eles terem sido destruídos. Porque o próprio Neemias vai orar dizendo, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Que se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados e a gravidade deles, ele já havia nos destruído há muito tempo. Então, às vezes a pessoa está reclamando porque está no cativeiro, ela devia dar glória a Deus porque está no cativeiro, está passando por aquela luta, devia estar dando glória a Deus, falar, olha meu Deus, a gravidade do pecado que eu cometi era para mim ter sido executado, mas o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor está me dando um tempo aqui no cativeiro para que eu reconheça que eu realmente pequei, que eu realmente falhei. Então, esse momento aqui, Deus está querendo transmitir que tipo de mensagem para nós? Eu entendo que a mensagem que Deus quer transmitir aqui para nós é uma só, para que nós tenhamos consciência dos nossos pecados e tenhamos também consciência da integridade de Deus. Por isso que o anjo pergunta isso aqui para Deus, para que Deus responda uma dúvida nossa. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém. Deus está respondendo, olha, meu filho, eu não estou te desprezando, não estou te castigando aqui na Babilônia, não. Eu me empenhei muito para deixar vocês aqui na Babilônia, para mim estar aqui com grande empenho, estou zelando, é o meu zelo, estou dando uma moralzinha para vocês. Vou levar vocês de volta para a cidade, mas eu tenho que ensinar a lição. Então, esse é o método de Deus. Se a gente entender que Deus quer restaurar, Deus vai falar, que ele vai falar agora, aqui nos versículos subsequentes aqui, o Senhor vai falar sobre a restauração, que vai dar riqueza, que vai consolar o coração, que vai ter aceitação, que vai ter consolação, que vai ter riqueza, tudo isso Deus vai falar aqui. E isso tudo, esse desejo de abençoar, de restaurar, de dar riqueza, tudo isso, Deus quer fazer. Deus quer fazer. Mas isso é a revelação do propósito de Deus. Só que para que esse propósito ocorra, aconteça em nossa vida, nós temos que entender o método de Deus em povo.